Existe uma espécie de seres inorgânicos que se apresentam como deuses, chamados de arcontes, que tentam penetrar erroneamente na biosfera da Terra. Esses seres tentam influenciar as crenças e as percepções para fazer com que os humanos se sintam como estranhos em seu próprio planeta. Os gnósticos afirmam que coexistimos num sistema planetário com entidades chamadas de arcontes. Na perspectiva gnóstica, os arcontes não são apenas parasitas mentais, entidades psíquicas quase autônomas, mas também impostores cósmicos que se apresentam como deuses para penetrar erroneamente na biosfera da Terra. De acordo com a cosmologia gnóstica, uma singularidade surge dentro da divindade, o reino do Pleroma, que é a plenitude divina e astronomicamente o centro galáctico, e essa singularidade carrega o potencial para que as novidades, o Anthropos, surjam no universo. Duas divindades, Aeons, Christos e Sofia, configuram a singularidade em uma nuvem molecular, Uderna, para a projeção no reino dos braços galácticos, onde emergem os sistemas planetários. Fascinada pelo que pode acontecer ao Anthropos, o Aeon Sofia absorve-se no sonho, no processo cósmico de emanação, se afastando do pleroma do centro cósmico e mergulhando no reino do caos externo e turbulento. O espaço interestelar dos braços galácticos é um campo de matéria elementar, Uderna, que foi denominado de espuma quântica pelo físico Paul Dirac. Uderna é caótico, não está organizado em formas coerentes ou mundos orgânicos, mas sob o impacto da força animadora do Aeon Sofia, torna-se instantaneamente organizado. O mergulho de Sofia produz um impacto imprevisto no reino do caos, gerando uma espécie de seres inorgânicos, os arcontes. Quando os arcontes emergem do caos dos braços galácticos, o Anthropos ainda está incubado na nebulosa próxima e Sofia ainda não se transformou no planeta onde a humanidade emergirá. Enquanto o mundo do Arconte se forma, há um evento paralelo nos braços galácticos onde Sofia se encontra agora, o nascimento de uma estrela na zona galáctica vizinha onde o Anthropos está inserido. A estrela chamada Sabaoth, o corpo central do nosso sistema solar, não é produzida pelo impacto de Sofia no Uderna, mas surge de um processo totalmente independente. Os astrofísicos acreditam que a estrela-mãe do nosso sistema planetário emergiu da grande nebulosa na constelação do Caçador, em Órion. Sabe-se que tais nebulosas são berços de nascimentos onde sóis massivos nascem em explosões inconcebíveis e a estrela recém-nascida saiu da nuvem nebular, girando como uma imensa turbina e transformando matéria elementar em um disco protoplanetário. Quando Sabaoth, o Sol, emerge da nebulosa,
Ela encontra uma atividade interestelar já em andamento e, devido à sua massa superior, as mansões celestes dos arcontes, o disco protoplanetário, gravitam rapidamente e assumem trajetórias circulares em torno dela, onde os planetas emergentes se movem em órbitas fixas, mas a Terra ainda não faz parte deste sistema. Sofia se transforma em forma terrestre, tornando-se ela mesma um planeta, porém orgânico, senciente e consciente, a Terra. Porém, a Terra é então capturada pelo sistema inorgânico dos arcontes, o reino da mecânica celeste, e as emoções de tristeza, medo e confusão de Sofia se transformam nos elementos físicos da Terra e da biosfera. O globo terrestre solidifica-se e a vida surge em formas desenfreadas, mas Sofia é incapaz de gerir a sua descendência. Os deuses no Pleroma percebem a sua dificuldade e enviam coletivamente o Aeon Christus para interceder e trazer ordem à diversidade biológica do mundo de Sofia. O Christus Aeon era um espírito sobrenatural, cujo poder afeta toda a vida senciente e sustenta o vínculo entre as espécies. Totalmente identificada com os processos vitais do planeta em que se tornou, Sofia desperta para o mundo dos seus sonhos solitários, um mundo onde uma vertente particular da humanidade emerge do modelo mestre do Anthropos e passa a viver uma experiência divina, o desdobramento da novidade humana. Porém, com a novidade vem o risco do desvio, já que a própria Sofia parece ter se desviado da ordem cósmica ao se enredar no reino planetário. Os arcontes são descendentes de Sofia em certo sentido, mas de uma forma totalmente diferente da humanidade e de outras espécies orgânicas. Eles não emergem da sua substância divina, a luz orgânica, mas da Derna. Eles são uma espécie estranha de composição inorgânica, mas estão vivos e conscientes à sua maneira. Da Legião Arconte emerge uma segunda forma, uma entidade chamada de Demiurgo, que é uma mutação estranha e assustadora, tendo um corpo de leão com a cabeça de um réptil. O arconte reptiliano leonino, também chamado de Adabaoth, é dominante e agressivo em comparação com os arcontes mais passivos, cuja forma se assemelha a um feto nascido prematuramente. O Demiurgo é o deus governante que teve domínio sobre o sistema planetário exclusivo da Terra, do Sol e da Lua, e assim a Terra não pertence ao sistema planetário, mas está meramente capturada nele. A Terra, o Sol e a Lua formam um sistema simbiótico fechado sobre si mesmo e distinto dinamicamente do mecanismo de relógio dos outros planetas, onde o Sol e a Lua estão intimamente envolvidos nas operações de vida dentro da biosfera terrestre. Eles estão fora do planeta, mas são partes integrantes do ecossistema de Gaia. O físico Jim York, que cunhou o sistema Caos, afirma que a ideia de um universo semelhante a um relógio não tem nada a ver com o mundo real. Isso significa que se os arcontes não tivessem surgido quando Sofia colidiu com Derna, ela poderia ter produzido um sistema planetário composto por uma estrela-mãe, a Terra e a Lua. Para repreender os arcontes, Sofia invoca a imagem de Anthropos aninhado na nebulosa de Órion.
ela declara que o potencial do Anthropos é superior ao dos Arcontes, pois a humanidade é uma emanação da plenitude divina, enquanto os Arcontes surgem fora do núcleo cósmico, sem um ato de emanação, e prevê que a humanidade, quando surgir, derrotará todas as obras do Demiurgo. Anthropos é a matriz genética de mais de uma linhagem da humanidade, é a fonte de muitas raças humanoides, das quais nós na Terra somos uma. O que há de especial em nós no sentido cósmico é que nós somos a espécie humana que habita o planeta que incorpora de forma única a deusa que codificou o Anthropos. Testemunhando esta reprimenda e chocada com a arrogância do Demiurgo, a estrela recém-nascida escolhe alinhar-se com Sofia contra o reino das forças arcônticas, ou seja, o campo planetário inorgânico. A deusa caída reconhece essa escolha e produz de si uma filha à sua semelhança, a força vital chamada de Zoe, que se une ao Sol. A história sagrada de Sofia começa em um momento, em um tempo infinito e imensurável, mas não no primeiro momento da criação do universo. O universo refere-se à totalidade de galáxias na matriz imensurável do espaço-tempo, e ele já existe quando a história de Sofia começa e nunca deixou de existir, e nem haverá um momento em que deixe de existir. O universo surge como uma aparição material de uma forma de poder oculta, uma atuação fundamental que nunca se revela diretamente o originador e que nem sequer faz nada para que os mundos emerjam. Em vez disso, ele confere o seu poder ilimitado a uma vasta companhia de forças geradoras, os Aeons, que significa Deus, ciclo, emanação e poder gerador. Esses seres cósmicos supremos movem-se poderosamente. Eles não são entidades, mas correntes imensas vivas que surgem e circulam, fundem-se e dividem-se, diminuem e surgem novamente como as assinaturas discretas da sua força de fluxo. Os bilhões de galáxias no universo emergem de uma base primordial que se manifesta através deles, revelando não a si mesmo, mas a novidade infinita de que é capaz. O seu poder de autovelamento é chamado de Maya, que foi considerado erroneamente como ilusão, mas que é, na realidade, o poder pelo qual a consciência fundamental, que está além do tempo, do espaço e da matéria, assume aparências múltiplas e atua no tempo e no espaço, assumindo forma material e que, paradoxalmente, esconde-se para ser revelado. A consciência fundamental não se limita aos atos e aparências que manifesta, mas opera através deles. As aparições materiais que produz, incluindo estrelas, planetas e seres humanos, são reais e vivas, não ilusórias, mas existe correlativamente um fator ilusório atuando no cosmos e na mente humana e que nos faz perceber mal a ordem do mundo e do nosso lugar dentro dele. Os arcontes não podem criar nada, mas podem aparentemente manipular qualquer coisa que já tenha sido criada. A sua capacidade mimética é chamada de fantasia, para distingui-la do poder animador dos Aeons da vida real, chamado de Enoia, a imaginação. As mansões celestiais que o Demiurgo, o espírito falsificador, inventa, são chamadas de Estereoma,
uma projeção, uma imagem holográfica que não está viva, mas que pode representar ou copiar algo que esteja. A mansão do Demiurgo é um cosmos virtual, um mundo de realidade virtual, não um mundo emergente genuíno como o nosso, impregnado de potencial de novidade, inovação, acaso e mudança. O céu arcôntico é outro mundo para inúmeros humanos que são enganados pela simulação, mas a falsificação não termina aí. A sua influência pode ser percebida como afetando o conteúdo, encorajando certos tipos de comportamento ou manipulando as percepções e pensamentos, já que eles podem aceder ao nosso mundo através das nossas mentes. Os arcontes que habitam o sistema planetário são alienígenas em nosso reino, invasores espirituais, seres incapazes de sobreviver em nosso mundo material por longos períodos de tempo. Segundo o autor John Keel, as mesmas manifestações que criaram as nossas crenças religiosas criaram as nossas crenças sobre os OVNIs. A salvação por poderes sobre-humanos e não através do potencial divino inato à humanidade e alinhado com a Terra é a marca registrada da religião extraterrestre. Os arcontes trabalham através da religião salvacionista, não para nos destruir, mas para nos desviar do nosso curso adequado de evolução. O salvacionismo é um vírus ideológico espalhado por uma espécie alienígena e promulgado por humanos que caem sob o seu subterfúgio. O Redentor é declarado o único agente de Deus no mundo para salvá-lo, o que levou à alienação da Terra devido à colocação da sua autoimagem em uma figura sobrenatural transhumana. Este deslocamento quebra o vínculo reflexivo com Gaia e com a vida de todas as espécies. Nós fomos criados não à sua imagem, mas no ajuste evolutivo ao nosso ambiente, ao nosso habitat. Segundo o filósofo John Lash, o triunfo dos governantes ou autoridades, como também são chamados os arcontes, seria alcançado no estágio da experiência humana em que ninguém consegue distinguir o real da ilusão e a imitação é tão predominante que um ser humano genuíno se sente como um estranho em sua casa, em seu próprio planeta. A replicação da natureza em forma sem vida exemplifica a simulação arcôntica. Na mudança da forma orgânica para a abstração, perde-se toda uma gama de valores e outros valores contrários à vida orgânica são adotados como se fossem iguais ou mesmo superiores aos valores perdidos. Os arcontes não podem nos controlar ou manipular a menos que lhe demos poder para fazê-lo. Isso acontece quando não otimizamos o nosso dom de inteligência divina, que é procurada na mente, mas que também é vista na natureza em geral. A iluminação não é uma questão de crença num poder superior, localizado em algum lugar além deste mundo, fora do planeta, mas de uma fé experiencial em nossa conexão com o poder divino que está aqui, totalmente ligado à Terra, fornecendo a matriz na qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Amar tudo que não é humano, como animais e plantas, capacita-nos a ser humanos.
Amar Gaia é o chamado mais elevado da humanidade e é também o caminho da iluminação que pode nos levar à coevolução da maneira mais direta, mais segura e sã. Existe um ser divino encarnado na Terra e a sabedoria única dela é a inteligência viva do planeta. Nós, como espécie, estamos envolvidos de forma única com a inteligência planetária, não apenas para a nossa sobrevivência, mas a nível cósmico e transhumano, onde Gaia está a desenvolver os seus próprios propósitos. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.